Abra sua Bíblia no Salmo 55. Até eu acostumar, vou rir muito com isso. Demais, achei demais isso. Tem que vibrar. Quando a gente abre a palavra de Deus, você não entendeu nada, né? É que essa juventude, quando você pede para abrir a palavra, eles ficam assim, chapados. Aleluia, é a palavra. Então eles vibram. Uma das características de avivamento é paixão pela palavra de Deus. Isso é importante. Salmo 55, o tema dessa noite é esse: quando tudo parece estar perdido. Quando tudo parece estar perdido. Quem nunca se sentiu assim, meu irmão, que lance a primeira pedra. Quem nunca se sentiu num deserto? Quem nunca sentiu-se num momento difícil? Quem nunca esteve numa situação onde pensou, agora a vaca foi para o brejo, agora não tem mais jeito. Todos nós. Meu irmão, essa mensagem, ela é, de certa forma, uma continuação daquela mensagem, o drama de Absalão e a luta de todo pai. É uma mensagem que vem da parte de Deus para edificar a tua vida, abençoar a tua vida, eu creio nisso. Se você não ouviu essa mensagem, eu quero te encorajar. Ela foi uma mensagem que nos tocou e nos marcou profundamente. Eu preguei esta mensagem há 2 domingos atrás. Você pode assisti-la no canal do YouTube da igreja. A igreja tem um canal lá no YouTube, chama PIB Aracatuba. Só pesquisar, está lá de graça para você assistir, baixar, fazer o que quiser. No site da igreja você tem ele também, o áudio para baixar no celular. É só fazer um download, você baixa no celular, vai fazer tua caminhada, vai viajar, você ouve, tá? Tem o podcast, quem usa o sistema iOS pode também estar baixando ali para poder ouvir estas mensagens e até encomendar esse DVD ali na Bookstore para presentear alguém, abençoar alguém ou ter em casa. Mas eu queria falar para você, assista esta mensagem. O drama de Absalão e a luta de todo pai. Essa mensagem de hoje ela é uma continuação. Eu quero só dar uma pequena pincelada no que você ouviu. E se você não ouviu, para que você saiba ou relembrar. Absalão, ele passou por momentos muito difíceis. Ele viu a irmã sendo abusada, estuprada pelo meio-irmão. Por 2 anos ele cuidou dessa irmã, da Tamar. Depois ele planejou um assassinato, matou o meio-irmão Aminon. Fugiu, ficou 3 anos na casa do avô. Depois de 3 anos ele manda um recado a Davi, falou, ou o Senhor me olha nos olhos, ou o Senhor me mata. Aí Davi o recebeu, mas não deu muita trela. A mensagem você tem que ouvir, eu não vou pregar de novo agora. Mas acontece que ele tramou um golpe de estado, ele tomou o reino de Davi, expulsou Davi. E Davi, querido, ele sai do seu palácio, fugido. E o Salmo 55 é um poema que ele escreve neste momento de deserto. Consegue entender agora? Então, com a sua Bíblia aberta aí no Salmo 55, preste atenção na leitura que eu vou fazer. Escuta a minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam, estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, um medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor,
Confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva à casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado. E Ele ouve a minha voz, Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como a manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor, Ele os susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em Ti. É interessante, meus irmãos, porque quando a gente olha aqui, não parece que é Davi. Não parece que é Davi. É um pouco conflitante. Quando a gente olha a vida do matador de gigantes, com o que ele está escrevendo aqui. É interessante que esse Davi, o que escreveu esse poema, é o mesmo que encara o Golias. Golias, esse que amedrontou todos os soldados de Israel, inclusive o rei Saul, ficaram que nem frangotes. Ele falava, vem, manda um lutar comigo, e todo mundo só que E o Davi chega, olha nos olhos e diz, eu vou contra ti em nome do Senhor, seu incircunciso. Isso é xingamento de quem é crente, seu incircunciso. E ele vence, ele não se prostra diante de Golias. É demais, mas eu olho para este salmo e falo, não pode ser. É o mesmo Davi que treinou 400 valentes na caverna de Adulão. É o grande Davi, o rei que mais se destacou em vitórias na história de Israel. Foi você, Davi, que escreveu este salmo. Você precisa entender bem, querido. Eu já fiz uma pequena revisão do momento, mas para que você entenda de uma forma ainda mais profunda a angústia de Davi, veja, preste atenção no que está escrito em 2 Samuel, capítulo 16, versículos 21 e 22. Aitofel respondeu, tenha relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. Assim, armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão. Ele teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Meu irmão, o Davi sai e deixa, se não me falha a memória, 5 concubinas, ou algumas concubinas para cuidarem, e ficarem informando ele. Pois o Absalão não faz uma tenda no terraço, para que todo mundo visse o que ele estava fazendo. Aí você consegue imaginar o WhatsApp chegando lá para o Davi. Falou, rapaz, o Absalão pegou tuas concubinas de jeito. O que ele fez? Machucou? Não, fez aquilo lá, Davi. Como assim? Não respeitou você não.
E te digo mais, Davi. Ó, estou mandando a foto aí, ó. Encaminhar foto, Davi. Aí o cara errou, ainda mandou no grupo dos conselheiros. Todo mundo viu. Pensa a vergonha do Davi. Tá lá. Não dava para ver muita coisa, né, meu irmão? Não, mas pelo menos todo mundo sabia o que estava acontecendo. Ninguém estava jogando baralho ali, né? O pessoal, tenda, tecido em cima do terraço. Rapaz, você consegue imaginar Davi ouvindo do mensageiro essa notícia? A que ponto chegou o meu filho? A que ponto chegou o meu filho? E aí Davi, ele escreve esse poema. E quando eu olho para esse poema, eu aprendo algumas lições preciosas. Você que talvez como Davi esteja aqui hoje, mas pensando da mesma forma, eu estou cansado, eu já não suporto mais, a vontade que eu tenho é de desistir, a vontade que eu tenho é de abrir mão de tudo, não há mais chance, não há mais esperança, não há como reverter essa situação. Eu quero encorajar tua alma, tua vida, e orar por você no final dessa mensagem e declarar algo diferente que vem de Deus, do trono dele para a tua vida nessa noite. A primeira lição que eu aprendo aqui, filhos, é que Davi desabafa. O Davi abre o coração. Dos versículos 1 ao 5, a gente vê Davi abrindo o coração. É interessante que ele fala que eu oro de manhã, à tarde, à noite, pelo menos 3 vezes ao dia. Davi estava prostrado, desabafando, conversando com Deus. Há algo que você precisa aprender nessa noite. Há algo que você precisa aprender nessa noite. O Davi se derramava diante de Deus, ele abriu o coração diante de Deus. E quando Davi fala, quando Davi ora, quando Davi ele se derrama, esse momento é regado a lágrimas. Não é uma reza decorada. Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse momento. Te agradeço, Senhor, pelo domingo que o Senhor me deu. E agora me guarda, me ajuda a descansar, me dá um dia abençoado. Em nome de Jesus, amém. Perdão dos meus pecados, amém. Tem reza gospel, reza evangélica. Sabe o que é reza? São vãs repetições. Sabe o que é uma vã repetição? É aquilo que papagaio faz. Você fala porque ouve os outros fazerem, não flui do coração. Reza é aquilo que sai do coração, é aquilo que sai da boca. Mas oração é o que flui do coração, filho. E há momentos que você tem que desabafar, há momentos que você tem que se derramar, há momentos que você tem que rasgar o coração. E a Bíblia fala que Davi fazia isso 3 vezes ao dia. Tem gente que está passando um momento difícil, mas não ora, cara. Não se derrama, não busca. Incrível, meu. Quando eu olho para o texto, eu enxergo algumas expressões que me ensinam. Olha só, a gente enxerga nestes 5 primeiros versículos expressões do tipo: escuta, não ignores, ouve-me, responde-me. Estou perturbado, atordoado, não consigo entender o porquê de tudo isso. Meus pensamentos estão a 1000 por hora. Há tanto barulho, há tanta zombaria dos inimigos, uma gritaria danada. Meu coração está dolorido, está acelerado. Ele fala, ele derrama, ele põe as cartas sobre a mesa, filhos. Aí tem gente que fala: mas não dá para falar assim com Deus. Sabe por que você não consegue falar assim com Deus? Sabe por quê? Porque você não é íntimo. Quem tem intimidade fala. Vocês me conhecem, eu sou pastor de vocês, e eu não consigo ter intimidade com todo mundo. Então, quando muitos de vocês chegam, me abraçam, puxa, pastor, eu queria tanto te dar um abraço, fico até constrangido, né? Porque agora mesmo estava no culto das 5, o menino, pastor, ele queria tanto te dar filho, uma hora que você quiser, tal.
mas não consegue por falta de tempo, não dá. Mas se você conviver com a minha equipe, você vai ver que a forma como eles se relacionam comigo é muito diferente, tem intimidade. Muitos de vocês não conseguem, não têm coragem de falar algumas coisas ou de brincar comigo, por conta até da postura, às vezes, de um pastor e tal. Mas quem convive comigo tem liberdade. Agora, a minha equipe não tem a liberdade que as minhas filhas e a minha esposa têm, que meu pai e minha mãe têm, que os meus irmãos biológicos têm. Porque intimidade. Quem está entendendo? Então, quando a gente vê Davi colocar estas expressões diante de Deus, isso, meu irmão, fala que ele tinha intimidade com Deus. Ele se abre, ele rasga o coração. Essa não foi uma prerrogativa só de Davi, não. A gente vê isso na vida do profeta Jeremias, do profeta Isaías. A gente vê isso na vida de Jó. A gente vê isso na vida de muitos outros homens de Deus. Interessante que Jó rasgou o coração, falou uns negócios. Falei, e agora Deus manda um raio na cabeça dele. E sabe o que Deus fala no final do livro? Em tudo que disse, Jó não pecou. Você tem que aprender, filho, a desabafar. Você tem que aprender a colocar teu coração. Olha que interessante os versículos 4 e 5. Os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Davi estava desesperado. Ele rasga seu coração diante de Deus. Nós somos chamados, fomos criados para termos relacionamentos. Presta bastante atenção no que eu tenho para te ensinar nessa noite, em nome de Jesus. Essa é uma porta que Satanás está usando para poder fazer um estrago na vida de muitas pessoas. É interessante que ao passo que o mundo cresce em algo globalizado, onde você está conectado com o outro lado do mundo a uma distância de um toque na tela do celular, é o mesmo momento onde o povo se retrai. O povo está enclausurado, o povo está fechado, o povo está magoado, o povo tem um coração desconfiado. É um momento onde a tecnologia nos oferece um leque de crescimento na área relacional, mas isso na verdade o que eu vejo é o povo se fechando cada vez mais. E daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Você foi chamado, querido, para relacionamento. Primeiro com Deus. Eu vejo isso porque ele cria Adão. E a palavra fala que na viração do dia, ele descia Oscar lá no jardim para conversar com Adão. E aí, como é que tá? Beleza, tranquilo. Como é que foi hoje? Ah, sussa. E ele batia papo com Adão, e Adão batia papo com Deus. Porque é desejo dele. Quando o pecado nos nos separou de Deus, que Deus é santo, Ele não admite pecado na presença dEle, o pecado vem e nos separa de Deus. Deus fala, eu já tinha tudo programado, eu sabia que isso ia acontecer, por isso que o meu filho vem para pagar o preço. Por quê? Jesus vem para nos unir novamente ao Pai, onde Ele paga o preço do meu pecado. Por quê? Porque Ele é apaixonado por mim e por você. Deus é apaixonado por você antes da fundação do mundo. Ele planejou você. Você não é fruto do acaso, você não está aqui por acaso. Ah, minha mãe me ignorou, meu pai me abandonou, eu fui largado numa lata de lixo, não interessa, Deus nunca esqueceu de você, tanto que você está aqui hoje. Ele te ama, e a palavra de Deus diz que Ele tem planos para a tua vida, planos para te ver crescer, planos para te ver viver uma vida abundante.
Estes são os sonhos de Deus para a tua vida. É isso que Ele quer. Mas acontece que você fica fechado. Você não se abre. Você não fala com Ele. Acontece que ninguém aguenta ficar desse jeito. Quando alguém quer punir alguém no presídio, essa pessoa é enviada para onde? Para solitária. Porque se você quer deixar um ser humano atordoado, deixa ele isolado, sozinho. Você não foi feito para ficar sozinho. Você foi feito para ter comunhão, intimidade. Aí sabe o que acontece? Você fala assim, porque essa visão da igreja, discipulado 1 a 1, célula, não precisa disso, para que isso? Eu não vou me envolver com isso, eu não preciso de ninguém cuidando de mim, não preciso me desabafar, conversar com ninguém. Tudo bem, filho. Só que aí você vai lá no salão de beleza da Tibúrcia. Aí você chega lá na Tibúrcia, igual Davi, cheio de problema. Aí você senta lá, a Tibúrcia começa a pintar teu cabelo, cortar. Chega uma hora que você não aguenta. Vai, estou cansado, estou estressado hoje. Fala, conte-me seus problemas. Estou aqui para te ouvir. Sabe como é que é? Cabeleireira é também uma psicóloga sem diploma. Porque meu marido, blá, 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 blá. Porque o meu filho, blá, 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 blá. Porque... E vai, meu irmão, e vomita e fala. Tudo bem. Só que do lado, na outra cadeira, tem a Mariquinha que está fazendo a unha. E ela está com a revista de caras, que só tem livro bom para você ler em salão de beleza, né? Caras, Contigo, só essas coisas que edificam a gente. Aí você pega, ela está com a revista de caras assim, fingindo, né, que está lendo. Mas ela só está com o radar aqui assim, a revista está até aqui, está aqui. A hora que a outra vai embora, a de cá baixa a revista e fala, menina, tô bege. É a fulana? É. Aquela que banca de bonitona, gostosona, que não tem problema, que é perfeitona. Fala para ninguém, mas semana passada ela veio aqui. Tá rindo, varão? E você que sai do trabalho, em vez de ir para casa, para lá no bar do João. Eu não bebo não, pastor. A gente vai lá jogar uma sinuca. Vão lá fazer não sei o quê. Aí você está lá, varão, e começa a fazer daquele bando de filósofos sentado à mesa, seus conselheiros. E no churrasco do futebol, porque não da nossa turma do ministério, que lá o Biju pega firme, junto com a galera, pastor Fabrício, ministério ungido. Mas eu já participei de grupo de futebol, filhão. Aí, na hora do churrasco lá, não adianta, ser humano tem que pôr para fora, a hora que está apertado, a hora que... Aí você vomita na frente de uns caras lá que não tem nada a ver. Você coloca, fala da tua mulher, você fala das... E aí você coloca teus problemas. Cada conselhão bom que você vai ouvir, hein? Os caras tudo manguaçado, cachaçado, só conselho bom você vai receber. Então não me venha criticar uma visão que Deus deu de restauração de um princípio bíblico que foi deixado, que é o discipulado, com a desculpa que isso vai virar fofoca na igreja. Vai virar fofoca se você for um mundano, um incrédulo, se você não é alguém que é direcionado pelo Espírito. Mas se o teu coração é voltado aos princípios da palavra e quer ver de fato o bem, o crescimento e a bênção de Deus, vai ser demais, como tem sido na minha vida e tem sido na vida de muitos aqui. Quantos têm sido aqui abençoados através do discipulado? Aí. Mas você, meu irmão, você acha que você não precisa disso. Você acha que você não precisa. Você precisa, pastor, porque você tem muito problema, é muita gente para aconselhar, é bom você ter, mas eu não preciso, eu estou bem. Todo mundo precisa desabafar.
A palavra de Deus não fala de você confessar pecado para as pessoas, para você ser perdoado. Não é isso que eu estou te ensinando. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1, versículos 6, 7, 8, 9, 10, assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar, justificar de toda injustiça. Isso é o que Jesus faz com relação aos meus pecados. Mas a palavra de Deus diz lá em Tiago 5,16, se não me fala em memória, que confesse os seus pecados uns aos outros para serdes curados. É aquele momento onde Davi se derrama diante de um conselheiro. Ele faz isso diante de Deus, mas ele faz também, ele abre o coração, tanto que está aqui, meu irmão, para você saber. Isso que é demais, Marcelo, na palavra. Eu estou te falando, porque se o Davi fosse um camarada que guardasse só para ele, eu e você não saberíamos. Mas ele faz do sofrimento e do problema dele um poema para glorificar a Deus e hoje abençoar a tua vida no século 21, para que você supere as suas dificuldades como ele recebeu vitória do Senhor há tantos mil anos atrás. Tem que abrir o coração, tem que desabafar com a pessoa certa. Deus te deu uma igreja, tem uma equipe ministerial que pode aconselhar. Temos lá em tempo integral, está ali o Lucas, tem Giovanni, tem Diego que cuida dos jovens adolescentes, tem o Marcelo que ajuda na parte com as famílias, com os casais, tem pastor Fabrício, tem pastora Ana, pastora Raquel, pastor Gilberto, tem pastor Marcos, tem pastor Cid, tem missionária Paula. Meu irmão, tem uma, pensa essa galera que está aí, ó. Isso eu estou falando só da equipe que pode te atender durante a semana. E o seu líder de célula? E o seu discipulador, a sua discipuladora? E as pessoas que você vai cuidar? Ou você também, meu irmão, é só venha a nós, venha a nós, venha a nós, teu reino nada. Ao passo que você tem alguém com quem pode compartilhar e desabafar, você tem que ter pelo menos 2, 3 pessoas que você vai amar, cuidar, onde essas pessoas vão ter liberdade de procurar você, para conversar com você. Porque nós seres humanos precisamos de relacionamento. Você precisa desabafar. E tem gente que está fazendo discipulado e fica, meu irmão, na mentira. Você não é obrigado a falar nada, ninguém é obrigado. Mas quando você perceber, você vai começar o discipulado é um relacionamento. Então, não é do dia para a noite, falar agora eu vou abrir minha vida para você. Não é assim, não é assim. Você vai me discipular, então vamos comer um pouquinho junto, né? Vamos comer um sal junto, né, irmão? 1 quilinho de sal pelo menos, né? Agora que passou uns meses, 1 ano, eu vejo ele tem vida com Deus, ele tem fruto na vida dele. Eu vou pegando intimidade, aí eu vou abrindo. Aí quando ele pergunta, e aí Marcelo, como é que você está? Falou, essa semana não está bem não. Aconteceu isso. Eu estou com essa dificuldade. Eu vou orar com você. Discipulado é chorar junto. Discipulado não é você pastorear, não é isso. Pastoreado é ouvir e chorar junto. É ser um ouvido para as pessoas desabafarem. Quem está me entendendo, gente? Isso é bênção. Isso é bíblico. Eu aprendo uma segunda lição aqui. A segunda lição que eu aprendo na vida de Davi é a eterna tentação de fugir. É interessante que a gente enxerga nos versículos 6, 7 e 8, ele falando sobre isso. E ele fala assim, Mazarim, quem me dera eu tivesse asas. Sabe para quê? Para voar para longe. Para sumir. Quantos que estão aqui, não precisa levantar a mão, claro. Mas essa semana não proferiu isso. Eu queria sumir. Eu queria sumir. Eu não aguento mais.
Às vezes nos vêm pensamentos como esses e nos sentimos mal. Claro, porque só vem porque a coisa não está bem. E a gente olha para Davi e fala: puxa, Davi, você também é? É, eu também. A vontade que eu tinha naquele momento era de desaparecer. Eu queria ter asas como uma pomba. Eu ia para o deserto, ninguém ia me achar. Pense na vergonha de Davi. Ele perde um reino que não era plano de Deus. Deus não destituiu Davi. Tanto que ele retoma esse reinado depois. E a vergonha de ver suas concubinas, suas mulheres, sofrendo esse abuso pelo próprio filho às vistas de todo o povo. Pensa na vergonha de Davi. Eu voltar? Senhor, eu não quero voltar. Para mim deu, chega. Eu fui fiel a tantas coisas, eu já fiz tantas coisas, já obedeci. Senhor, mas para mim deu, eu não aguento mais, é pesado demais para mim. Eu quero sumir, desaparecer. Só eu, mais ninguém. Deixa eu compartilhar com você um princípio poderoso diante disso. Essa questão de fugir é algo inerente ao ser humano. Todo ser humano tem esse pensamento, esse desejo de fuga. Ele se fecha, ele se anula, ele se guarda e ele quer fugir da realidade. O ser humano não quer enfrentar e confrontar o problema. É melhor deixa que o tempo resolve. Dá tempo ao tempo, deixa a coisa. Eu quero te explicar como é que funciona algo que o diabo tem usado para pegar muita gente. Televisão, por exemplo. Deixa eu terminar, não tira a conclusão precipitada. Não estou aqui para falar que televisão é pecado. Eu assisto, tenho na minha casa. Tenho 2 até na minha casa. Mas a televisão, ela tem essa capacidade de desconectar você da realidade. Papai do céu nos deu o que nós chamamos de visão periférica. Eu, por exemplo, estou olhando para frente, mas eu estou vendo o meu dedo aqui, estou vendo esse outro meu dedo mexendo aqui. Com a minha visão periférica eu enxergo, eu estou vendo. Quando eu estou na frente da televisão, eu faço isso. Aí é igual aquele tampão que põe em cavalo. Já viu? Cavalo de carroça. Aí põe aqui, ó, tampão aqui, ó. E sabe quem mais acaba se rendendo diante disso? Nós homens, com relação à televisão. É verdade. A mulher tem fama de noveleira, mas o que eu vejo na prática é que quem mais é noveleira é homem do que mulher. É. Não nessa igreja, que aqui ninguém vê novela. Aqui nessa igreja ninguém assiste novela, que o povo é crente, ninguém vê Big Brother, porque o povo é dirigido pelo Espírito Santo, né? Mas olha para mim, deixa eu te explicar. Minhas filhas assistindo TV, a Ana. Aí eu chegava para ver televisão, sentava. Primeira coisa que o homem faz quando senta para ver TV, o que ele faz? Primeira coisa, pega o controle. Ele já faz assim, ó. Aí eu sento no sofá, eu nem olho, eu só faço assim. Give me the control, give me. Aí você pega o controle. Aí sabe o que eu percebi? Que depois de meia hora, de repente na hora do intervalo, a hora que... cadê? Não tem mais ninguém do meu lado? Falei, a gente é pobre, mas é limpinho, né? Cheiroso, sou perfumadinho, por que elas foram embora? E eu comecei a perceber que as minhas filhas e minha esposa não ficavam para ver TV comigo, até começava a ficar bravo. Eu falei, as 3 ficam, parece até um complô, sabe? As 3 assistem. Agora, quando eu estou assistindo, some. Aí eu comecei a perceber que o homem não assiste nada.
Ele fica de canal em canal. Por que o homem compra o canal fechado? Porque ele quer ter mais botão para ficar apertando, para rodar mais. E sabe o que ele fala? Essa porcaria não tem nada. São 200 canais. Ele fala, essa porcaria não tem nada. Só tem mulher aplaudindo. Agora, mulher, deixa eu te explicar o mistério, que tem um mistério por trás disso. Deixa eu te explicar. O homem, ele não assiste nada, ele está rodando. Ele assiste 3, 4 programas de uma vez só. Ele é esperto. Ele sabe a parte principal daquele com esse. Acontece que quando eu sento ali, eu me desconecto da realidade. Eu esqueço que amanhã, segunda-feira, e o gerente disse que eu tinha até segunda-feira para poder acertar o negativo da conta. Eu esqueço durante aquelas 2, 3, 4, 5 horas que eu passo na frente da televisão. Eu esqueço que eu tenho que sentar com um filho meu para tratar um problema que ele tem. Eu esqueço que eu tenho aquela lâmpada queimada há 2 meses para trocar. E que minha esposa fica... Eu esqueço. Eu esqueço que eu tenho que levar o lixo para fora. Eu me desconecto da realidade. Eu fujo. Por isso que pessoas acabam viciando em televisão. As pessoas vão falar, mas que porcaria você está assistindo? Ele não sabe responder. Não sei. Estou aqui. Esse princípio da fuga é que é usada pelo inimigo, querido, para tirar você do foco. Porque enquanto você continuar fugindo, o problema vai te acompanhar. Enquanto você querer ir para o meio do deserto e não enfrentar o problema de frente, ele vai continuar. Você tem que sentar, você tem que olhar nos olhos, você tem que conversar, você tem que abrir o coração, você tem que desabafar. A televisão não vai ajudar. A hora que você desligar a televisão, vai voltar tudo normal. O problema está ali. Eu estou usando esse exemplo tão pequeno para poder mergulhar em algo mais profundo. Como, por exemplo, um dos maiores problemas que o mundo enfrenta hoje, que são as drogas. Eu te pergunto, o que a droga faz? Tem gente que não entende. Por isso que eu comecei a falar da televisão, para você entender o porquê que as drogas avançam de uma forma avassaladora ao redor do planeta Terra. É porque as drogas desconectam você da realidade. Se a televisão tem esse poder, imagine uma droga. Cerveja. Quem foi cervejeiro sabe do que eu estou falando. Quem gosta de manguaçar, de tomar cervejada, não é porque quando eu sinto o gosto daquele malte, porque... Meu irmão, não vem com churumelas para mim. Eu ouvi de pessoas que bebia cerveja. Por que você bebe? Porque depois da segunda, terceira garrafa já dá aquelas onzeirinhas gostosas. Aquelas onzeirinhas gostosas. Sabe o que é as onzeirinhas gostosas? É aquela hora, irmão, que o pé já está meio leve. Sabe aquela hora que você vai andar para ir no banheiro? Rapaz, acho que eu emagreci, está leve, né? Então você parece que você começa meio que... Você já não lembra também dos problemas. O pessoal fala, você já ri, você vai se desconectando da realidade. Aí, então ele começa a beber o raio da cerveja por conta disso. E quem bebe, não bebe um copo. Não, pastor, que eu tomo só um copinho. Vai mentir pro capeta, rapaz. Ele não bebe. Você é 2, é 3, é 4, até as onzeirinhas. Pastor, porque eu durmo gostoso. Para adiantar esse processo,
Então quem gosta de já chapar na bebida, já manda um rabo de galo, já manda uma caipirinha, uma caipirosca, já manda uma bebida destilada antes, já dá uma talagada para dar aquele vape. E aí começa, para acelerar o processo, para não ter que chegar até a terceira garrafa. Não, aí desse jeito, já na segunda, já dá aquela... Chega uma hora, filho, que você vai experimentar a tal da maconha. Aí na primeira baforada, na primeira prensada, pá, você já viaja, você já desconecta. Rapaz, muito melhor que a cerveja, bem mais rápido. Aí chega uma hora que vão te apresentar a cocaína, que você mete o nariz na cocaína, você manda uma rabada de uma carreira e pau! Aí a cabeça, você vai lá na lua, velho. Você cheira, o trem explode, é demais, e vai, é isso. Aí ele descobre que se ele pegar a cocaína, misturar na água e injetar, o efeito é mais rápido ainda. Aí ele vicia na droga injetável. E aí é o que a gente vê, o raio do crack, que mata, que vicia. Porque, meu irmão, qual que é o problema? É que ele gosta da droga? As pessoas estão fugindo da realidade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu estava conversando com duas pessoas quinta-feira numa reunião que estávamos realizando. E essa pessoa com quem eu conversei é uma das pessoas que foi o idealizador, um dos idealizadores dessa festa aqui em Araçatuba, chamada de Vaca Louca. Ele não é ele mais quem coordena, mas ele quem começou lá atrás, na década de 90 alguma coisa. Então ele manja de festa, conhece de festa. Ele trabalhou muitos anos organizando festa. É meu amigo hoje. E conversando com ele, papapá, entrou no assunto agora de festa. E ele falou assim: pastor, eu estou assustado. Eu tenho visto o que está acontecendo nessas festas, pastor. Eu estou assustado. O senhor não tem ideia do que está acontecendo. Eu falei: então me conta. Aí ele começou a falar algumas coisas, meus irmãos, que eu não vou nem falar aqui. E são festas que estão acontecendo aqui em Araçatuba. São algumas raves regadas a êxtase, pílula do pânico e todo tipo de droga. O êxtase é uma pílula sintética que a pessoa toma, ela entra numa euforia absurda. Ela perde o sono e ela fica numa felicidade extrema. Por isso o nome, êxtase. Literalmente ela vive isso. E aí associada com aquela música eletrônica, a pessoa ela fica dançando 24 horas. E a hora que o efeito começa a acabar, ela manda um outro. Na linguagem dos jovens dessas festas, eles chamam de doce. Você vê, eles falam: eu quero um doce. Não é bala não, é o êxtase. Fuga da realidade. Surgiu agora essa nova droga chamada pílula do pânico, do terror, uma coisa assim. A pessoa toma e ela tem uma sensação de perseguição extrema. Ela tem uma certeza absoluta que ela está sendo perseguida de uma forma absurda. Tem gente que toma e começa a correr pela cidade, diz que vira um tropé esse negócio. Só foge, corre, que alguém vai matar ela, é a sensação que ela tem. Há pouco tempo, 2 irmãos na Austrália tomaram, estavam num prédio, e a pílula, claro, faz você desconectar da realidade. Então, eles fugindo de nada, eles tiveram a certeza que conseguiriam pular de um prédio para o outro. Pulou, esborrachou, morreram os 2 irmãos. É esse tipo de coisa, irmão, que está acontecendo. Onde começa isso? Porque é fácil, de fato, eu não estou tirando a culpa do capeta não, meu irmão. O diabo, ele veio para matar, roubar, destruir. É verdade, claro, mas sabe o que acontece? O que a gente não percebe é que ele está usando as entrelinhas para fazer tudo isso. Ele está usando a minha omissão e a tua para poder difundir isso tudo. Eu poderia falar de tantas outras coisas.
que nos faz fugir da realidade. Mas acho que você já entendeu o recado. Tem gente que tenta atenuar a dor e o problema através de subterfúgios que vão te empurrar para mais baixo. Hoje é dia de você, querido, desabafar. Hoje é dia de você rasgar o teu coração diante de Deus. Hoje é dia de você começar a falar: Deus, eu só tenho o Senhor. Pois por 3 vezes ao dia, eu vou de manhã, é à tarde, é à noite, eu vou me derramar diante de Ti. Senhor, prepara os ouvidos, porque eu vou falar. Sabe o que Deus diz diante disso? É isso que eu queria, filho. Os meus ouvidos estão atentos. Fala. Fala mesmo. Rasga. Põe para fora o teu coração. Tudo que está aí dentro, para de fugir. Ele vai te olhar nos olhos e vai falar: é você, é isso aí mesmo. Isso está errado, mas meu irmão, vai ser tão gostoso. Tão gostoso. Quantas vezes eu já, diante de problemas, dificuldades que enfrentamos, meus irmãos, sempre. Não pense você que eu estou imune a problemas, dificuldades, muito pelo contrário. Quantas vezes eu me tranco no meu escritório, ou na minha torre de oração em casa, ou no momento quando eu estou sozinho, eu pego um louvor, ligo esse louvor, eu ajoelho, e eu começo a rasgar meu coração e falo: Deus, e é a mesma hora que eu vomito tudo que eu tenho que vomitar, parece que aqui 1 tonelada saiu, é onde eu começo a falar: Senhor, se eu falei demais, me perdoa, mas eu precisava falar. E a hora que você esvazia, meu irmão, a sensação que muitas vezes eu experimento é Ele do meu lado, como se estivesse me pegando no colo, dizendo: calma, eu estou aqui. Calma, eu estou aqui. Eu estava dizendo agora na nossa sala de apoio, entre um intervalo e outro, dos cultos, estávamos conversando sobre algumas manifestações da glória de Deus. E eu estava falando de alguma das experiências que eu tive. Em momentos como esse que eu estou falando, eu já senti, não tinha ninguém do meu lado. E eu senti literalmente uma mão em cima da minha cabeça. Eu já senti em momentos como esse, ajoelhado, soluçando no chão, rasgando-me na presença de Deus. Eu senti óleo escorrendo na minha cabeça. Isso é literal. Isso, meu irmão, o que e eu já passei e senti isso. Eles falaram: pastor, o senhor já viu o anjo? Eu falei: eu nunca tive visão aberta ainda, mas estou orando ainda. Mas eu estou falando do que eu já senti, o que eu já passei. São em momentos assim que Ele se manifesta em teu favor. Para de fugir. Para de fugir. Tem gente, sabe por que o povo está sofrendo? Por falta de discernimento espiritual. Falta de discernimento. Aí, querido, junta tudo que você ouviu de mim e presta atenção no teu filho. De 7, 8, 9, 10, 11. Quanto tempo ele passa no videogame? Presta atenção no teu filho, quanto tempo ele passa no celular. Lá em casa não tem choro não, irmão. A hora que eu percebo o exagero, eu só faço assim, ó. Dá o celular. E eu só devolvo depois de algum tempo. Né? Tem uma das duas que está chorando, pedindo. Está lá, o celular com frio na gaveta da minha cômoda lá. Quando eu percebo que está muito, meu irmão, Deus me levantou para ser bênção na vida. Dá. Por quê? Tem alguma coisa errada. Tem pai que fala: ai, como meu filho é inteligente, ele fica 8 horas jogando esse joguinho aí, ele está conectado com lá do gente do Japão, eu não sei nem ligar, mas ele manja tudo. Seu tolo, você é tolo. Teu filho
está desconectado da realidade. Um joguinho, um futebol, um negócio. Meu irmão, isso é gostoso para entretenimento e lazer, filho. Mas o teu filho foi criado por Deus, ele veio à existência para poder viver a realidade e não fugir dela. O diabo é fera nisso aí, para prender a gente com coisas que nos desconectam. Quem lembra, muito tempo atrás, virou moda, lá do Japão, era um chaveirinho assim. Como é que ela chamava aquela porcaria? Bichinho virtual. Mas tinha um nome aquele trem. Essa porcaria. E aí, gente, você tem que cuidar do bichinho virtual. Tamagotchi. Tá vendo? Sabia que alguém sabia. Você tem que cuidar do bichinho virtual. Aí esse bichinho virtual, de madrugada ele acorda, você tem que apertar uns botões que é para dar comida para ele. Tinha gente que no meio do culto tirava aquela porcaria, porque senão o Tamagotchi morre. Aí acabou essa onda do Tamagotchi e tal. Aí no celular vem uma porcaria chamada Pu. Aí outro dia eu vi minhas filhas, o que é esse negócio aí? Aí é o Pu. Pu? Defina-me Pu. Ah, Pu é o Pu. Aí o que é isso? Meu irmão, era um trem sem forma, marrom, parecia aquele serviço. Pensa, não tem. Mesma porcaria do Tamagotchi. Ah, tem que cuidar, tem que não sei o quê. E tem gente que vai fugindo da realidade. Você entendeu, gente? Pode ter joguinho para brincar, pode ter, mas tem que ter equilíbrio. Cuidado, cuidado. Desliga esse raio de televisão, senta, tem coisa para acertar em casa. Se tem coisa para acertar, desliga, faz um jejum de 30 dias de TV em casa, vai economizar a net, vai ser bênção. Conversa, acerta. Terceiro lugar. Estamos juntos ainda? Vocês me dão mais 10 minutos? Sempre somos feridos por aqueles que mais amamos. Versículo 12 ao 14. A gente vê Davi abrindo o coração e a gente vê que isso aqui é algo muito difícil para ele. Há uma mensagem que eu quero pregar só em cima desse assunto. Eu poderia passar algumas horas falando só sobre isso. Olha a estratégia de Satanás aqui. Presta muita atenção, não dorme não. Só pode trair quem é de dentro. Inimigo não trai, filho. Ah, meu inimigo me traiu. Como assim? De inimigo é inimigo. Inimigo não trai. Porque tem gente que parou no passado e está assim. Está falando assim, porque fulano, todo mundo podia fazer isso comigo, menos o fulano. Todo mundo podia fazer isso comigo, menos você. Menos meu pai, menos você, mãe, menos você, marido, menos você, esposa. Todo mundo podia me trair, menos você. Ei, só trai quem é de dentro. Lá na mesa, Mateus 26, Jesus fala, onde vocês vão me trair? Eu não sou. É igual aquela história de mãe, quando fala, quem meteu a boca na leite de leite condensado? Eu não fui. Mesma coisa. E os apóstolos, eu não fui, Senhor. Aí chegou Judas, eu não fui. Jesus fala, é você. Jesus fala, é aquele que molhou o pão comigo aqui, ó. A mesa não é uma mesa como as de hoje, era uma mesa dessa altura, tal.
E tinha uma almofada à mesa, onde eles sentavam e reclinavam, com o cotovelo nessa almofada, e com a mão direita, eles iam pegando o pão, o vinho, e pega o pão, dá uma olhada no azeite. É gostoso. Jesus fala, quem vai me trair é quem está dividindo o pão comigo. Não são os fariseus. Não, é quem está do meu lado. É o tesoureiro. É o que cuida do dinheiro. É o que me viu ser ungido com aquele bálsamo que escorreu por todo o meu corpo e criticou. Que desperdício. Só trai quem é de dentro. E na palavra de Deus tem muito mais referências acerca de traição do que você pode imaginar. Jesus falou, vocês serão traídos. Sabe por que eu estou fazendo esse destaque? Porque tem gente que para de viver por conta de traições que sofreram. Tem gente que teve uma traição no namoro, no noivado, pronto, o coração fechou, ficou doente. E ela leva isso para o resto da vida. E não experimenta a cura de Deus, o renovo de Deus e as novas oportunidades que Deus dá. Tem mulher que foi abusada pelo pai. Existe isso, gente. É terrível, mas existe. E essa pessoa, eu gosto de assistir na televisão, aqueles programas de documentários e tal. Aí eu vejo aqueles programas de pessoas que têm grandes problemas, seja distúrbios alimentares, seja distúrbio de acumulação, sabe? E eu procuro para ler, pensar, entender pessoas. E meu irmão, quase 100%, porque depois eles tentam fazer um trabalho psicológico com essas pessoas, elas falam, eu fui traído, eu fui abusada. E a falta da cura, a fuga, levou essa pessoa a se enveredar. Entrou na comida, entrou nas drogas, entrou na prostituição, não teve cura. Deus está te chamando hoje para você abrir o coração, para você parar de fugir, para você sair daqui com esse processo de cura começado hoje na tua vida. Está na hora de receber cura. Que palhaçada é essa de ficar preso a sofrimentos do passado? Meu irmão, quando você fica preso a esses traumas do passado, você está dando vitória para o teu inimigo. Ele já te feriu uma vez e você está conferindo a ele poder de te ferir todo dia. Porque cada vez que você lembra, aquilo te corta, como se fosse uma faca, um punhal, bem no teu coração. Tira da mão dele esse poder. Hoje é dia de você desabafar diante de Deus. Não é porque alguém hoje te traiu de dentro que você vai viver traição a vida toda. Davi volta para o palácio. Davi poderia falar, nunca mais vou confiar num filho. Davi tem a maior alegria de ver o seu filho depois, Salomão, assumindo o reinado direcionado por Deus. Davi descansa vendo o agir de Deus. Sabe por quê? Sabe por que o Davi não morreu no deserto? O Davi não morreu escondido não. O Davi morreu velhinho, numa cama bem quentinha, ao lado de um monte de gente que gostava dele. E vê o filho dele assumir o reinado, e a voz de Deus dizendo, o que ele vai fazer vai ser mais grandioso do que você já fez para mim. Mas porque Davi foi curado. Ele não ficou, meu irmão, só no desabafo. Ele fez o que precisava ser feito. Então vamos parar com essa churumela. Porque me traíram. Jesus falou, querido, que traição, problema e dificuldade a gente vai ter a vida toda. Se eu tivesse parado das traições que eu já sofri na vida, meu irmão, nem aqui nessa cidade eu estava hoje. Decida seguir em frente. E para encerrar, a lição que eu aprendo é como aquele bálsamo que vem.
A equipe de louvor já pode estar aqui comigo. Os intercessores, como no culto das 5. Davi não desiste de crer e de clamar. Por isso o Espírito de Deus te trouxe aqui hoje. Por isso o Espírito Santo trouxe você aqui nesse lugar. O versículo 16, ele diz: eu porém clamo a Deus, o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia eu choro angustiado. Ele ouve a minha voz, eu clamo a Deus. A palavra fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O versículo 22 é algo extraordinário. Olha o que Davi diz: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele vai fazer o que, querido? Ele vai analisar a tua situação. Entregue as suas preocupações e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Ele te levanta, Ele te segura, Ele te toma pela destra fiel dEle. Então nessa noite Deus te trouxe aqui para você parar de ficar fechado como uma ostra. Deus te trouxe aqui para você aprender que é hora de você desabafar, de você falar primeiro para Ele, é para você se derramar, querido, na presença dEle. Rasga teu coração com Ele. O que você nunca falou para ninguém, começa falando para Ele, Ele vai te ouvir. Ele te trouxe aqui para falar para você parar de fugir. Ele te trouxe aqui, querido, em nome de Jesus, para você aprender que traições acontecem, mas você não pode parar por conta disso. Ele te trouxe aqui para falar que Ele está te ouvindo, basta clamar.